Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre nós. Que a presença do Espírito Santo de Deus você possa sentir. Que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre cada um de nós. E que a palavra que o Senhor nos trouxe hoje, ela faça diferença nas nossas vidas. E essa palavra que o Senhor trouxe para que eu entregasse hoje para vocês, ela chegou ontem. Ontem à noite, depois que os meus netinhos saíram, aí eu fui ler a palavra com meu esposo. Nós gostamos de ler a Bíblia. Graças a Deus, nós temos esta rotina de só deitar, de só adormecer depois de fazermos uma leitura da palavra de Deus. E isso tem nos fortalecido grandemente. E é o conselho que eu dou a você que está me ouvindo, que leia esta palavra, leia a bússola que nos leva para a vida eterna. Ela que nos renova, que nos fortalece. E o ideal é você ler durante o dia já descansado. Mas ontem foi um dia muito agitado. Nós tínhamos ocupações, apesar de ser um domingo, mas nós tínhamos obrigações a cumprir. E só fizemos a leitura depois que os nossos netinhos saíram. Já era bem tarde da noite, quando nós lemos a palavra de Deus e abrimos todos os dias, depois que meu esposo lê a palavra de Deus comigo, aí ele vai e procura um minuto com Deus. Eu não sei se vocês já viram, do pastor Edivaldo. Eu acho que o nome é esse, pastor Edivaldo Oliveira. Tenho quase certeza que é esse nome. Pesquisem. Um minuto com Deus. E é muito maravilhosa essa palavra que ele traz todos os dias. E como todos os dias eu ouço e meu esposo encaminha para a família, para o grupo da nossa família. E encaminha para o nosso filho e para a filha do coração dele, que é Mariana. Todos os dias ele encaminha. E aí o Senhor e a minha sobrinha, que eu amo muito, ela é minha sobrinha que eu amo muito, mas ela se tornou a filha de coração do meu esposo, porque minha irmã morou uma época conosco e Mariana era novinha e teve esse apego, ela ouvindo as meninas chamando, e também o meu filho chamando o meu esposo de pai, e aí ela passou a chamá-lo de pai. E existe essa afinidade mesmo de pai e filha, que é com suas limitações, mas ela é verdadeira, ela é real. E ele todos os dias manda essa mensagem para ela, um minuto com Deus. E ontem, no momento em que foi começando, o Senhor me disse, esta palavra de amanhã é esta. E eu fiquei ainda mais atenta para ver qual era a passagem. E está no livro, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 14, versículo, ele leu o 28 e o 29. Só que para vocês entenderem todo o contexto, eu vou fazer a leitura do 22 ao 32. Vou só acrescentar para ficar mais fácil de nós entendermos o que Deus está nos falando nesta manhã. Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só.
Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Ao cair da tarde, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas. Então já estava acontecendo isso ao cair da tarde, no comecinho da noite. Mas o Senhor Jesus só foi na madrugada socorrê-los. Olha que interessante. Às vezes é preciso, ele permite que a gente passe por uma aflição, por uma dificuldade. Ele não tirou o olho, não. Ele sabe onde nós estamos. Mas ele está permitindo aquilo para nos ensinar, para nos fortalecer espiritualmente. Então, ele permitiu que aqueles apóstolos e os seus discípulos passassem por aquele momento de aflição. Olha que começou no começo da tarde, ao cair da tarde, que é o começo da noite. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas. Já estava acontecendo ali uma tempestade. Porque o vento era contrário. O vento era contrário. E quando o vento é contrário, nós nos afligimos. Quando as coisas acontecem diferente daquilo que nós estamos esperando ou que nós suportamos, aí fica difícil, aí vem a aflição. E eles estavam assim. No finalzinho da tarde, comecinho da noite. Mas Jesus continuou orando lá no monte. E eles ali, no aperto. E Jesus orando com certeza também por eles. Para que aquilo não chegasse a um ponto deles sucumbirem. Não era isso que Deus queria. Deus não quer que você sucumba. Quer só que você cresça espiritualmente. E porque você precisa crescer. Porque nós precisamos crescer. Por isso que passamos pelo mar das aflições. De madrugada, olha que desde o finalzinho da tarde, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Agora, Jesus foi diferente até onde eles estavam. Ele foi andando sobre as águas. Oh, aleluia, glória a Deus. Os discípulos, porém, vendo-o andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Conclusões precipitadas sempre vêm equivocada. Não devemos tirar conclusões precipitadas. Eles se precipitaram e disseram logo: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, ficaram desesperados. Pensaram, além da tempestade, agora estamos vendo fantasmas. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem! Coragem! Sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Jesus está nos chamando hoje para andarmos sobre as águas. Jesus está nos chamando hoje para andarmos sobre as águas. E se você olhar só para Ele e não para as circunstâncias, você não afundará.
Você andará sim sobre as águas pelo poder de Deus. Em cima das aflições, por cima delas, você andará. Se você permanecer com os seus olhos voltados para o Senhor, você andará sobre as águas das aflições sem se afundar nelas. Eu não estou dizendo que as aflições não existem. Eu estou dizendo que você andará sobre elas, acima das aflições. Se você firmar o seu olhar na vida, nele, no autor de sua vida e de minha vida, você andará sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas e foi até Jesus. E nós fazemos isso pela fé. Mas, infelizmente, nós também fazemos aquilo que Pedro fez depois que andou sobre as águas. Depois que ele conseguiu andar sobre as águas, pelo poder de Deus, ele reparou, porém, Pedro reparou na força do vento. Porém, Pedro reparou as circunstâncias. O vento, ele não parou de soprar quando Pedro andava sobre as águas, mas não conseguia ali atingi-lo, e ele andava sobre as águas agitadas. Tinha o vento, sim, agitando as águas, mas enquanto ele olhava, ele estava firmado em Jesus, ele andou sobre as águas. Porém, Pedro e nós fazemos isso. Reparamos nas circunstâncias. E ele foi reparar na força do vento. E quando ele reparou as circunstâncias, ele teve medo. Ele teve aquilo que nós temos quando olhamos as notícias, quando olhamos para as circunstâncias, ouvimos notícias, buscamos saber das coisas como estão e como estão as coisas. Tudo bem que você veja. Se você realmente for olhar as notícias, pensando no poder de Deus, você já vai olhar sabendo que tem prazo de validade para aquela notícia ruim, porque ela vai passar. E Deus vai transformar aquela notícia ruim numa notícia maravilhosa. Fará com que os homens anunciem a boa nova, que a igreja do Senhor agora é fortalecida. A igreja do Senhor agora foge do pecado. A igreja do Senhor agora serve a Deus verdadeiramente, socorrendo órfãos, viúvas e necessitados. A igreja do Senhor está renovada, fortalecida. E a igreja do Senhor vai morar com ele na glória. Eles vão ter que anunciar isto. Se você ouvir as notícias, pensando na grandeza do Rei da Glória, estas notícias não te submergirão. Você não se afundará nesta aflição. Você vai ouvir com os olhos do Espírito, você vai ver e contemplar o que Deus vai fazer diante do caos em que nós estamos vivendo, porque procuramos este caos. Este caos foi construído durante muitos anos de desdém ao Senhor.
de colocar o Senhor em segundo plano. Desde o iluminismo, tentando colocar em nossa cabeça que nós é que somos o centro. E nós não somos centro de nada. E não somos nada sem o Senhor, sem o Rei da Glória. Nós dependemos dele. Na dependência dele, nós somos firmados, nós somos vivos, nós servimos, nós somos seguros, nós somos felizes. Nele e só nele, e não na droga. A droga, ela pode fazer uma caraminhola dentro do seu juízo naquela hora e você pensar que está tudo bem. Mas quando você voltar à sua sanidade, você vai perceber que a coisa não está como você deixou quando se drogou. Ela está pior porque você se drogou. Esta é a verdade que tem que ser dita. E você precisa dar ouvidos a esta verdade. Reparando, porém, Pedro, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Começou a afundar. Como nós começamos a afundar quando nos esquecemos de quem é o Rei da Glória. Quando esquecemos que temos um Pai, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. E assim, todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos terá a oportunidade, uma vez olhando para Cristo, para o sacrifício da cruz, terá a oportunidade da vida eterna. E aí Pedro gritou na sua aflição, fez bem, pelo menos isso. Já que ele se deixou levar e limitou o poder de Deus ao simples ventinho, à simples pandemia, à simples crise financeira, ao simples aflição com um filho que está dando trabalho, uma filha que está dando trabalho, que não quer estudar, que finge que estuda, e a mãe finge que acredita. Mas quando olha para aquilo, porque quando eu olho para uma situação difícil, eu já olho a grandeza de Deus e eu digo, isso aí é café pequeno para o meu Pai. Ele proverá. E eu não me desespero. Mas, caso você se desespere, faça como Pedro. Também, já que você fez como ele para olhar para as circunstâncias e limitar o poder de Deus, olhe agora e faça como Pedro. Ele gritou dizendo, salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! E prontamente, diz na palavra, e prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mulher de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. A aula tinha sido concluída. O Senhor, quando ele despediu os discípulos para eles irem para o outro lado da margem,
Ele submeteu aqueles homens a um estudo, a uma aula, um aprendizado, uma prova. E Deus prova aos que ama. E ali, o mais ousado foi Pedro, naquela prova. Eu acho que ele ia tirando a nota máxima, porque ele andou sobre as águas. Você andaria? Será que eu andaria? Acho tão difícil, nas minhas limitações, que naquela ocasião que Pedro andou sobre as águas, será que eu teria conseguido? Sei não. Sei não. Eu acho mais provável que eu teria afundado, porque sou pequena. E ele, na primeira passada que eu afundasse, ele já me pegaria, porque eu gritaria: socorro, Senhor, salva-me! Oh, aleluia, eu sou boa nisso. Quando eu fico aperreada, eu digo logo: Senhor, salva-me! Quando Satanás tenta me cegar com as aflições, aí eu grito: salva-me, Senhor! E também eu gosto de gritar assim: glória a Deus! Menino, muda tudo. O bicho vai embora, chega a sair ardendo, coitado. E eu fico na paz. Vamos fazer isso? Toda vida dá certo. Glorifique a Deus na aflição, que você vai ficar impressionado. Mas Jesus subiu com ele no barco. Jesus não deixou Pedro afundar. Ele prontamente pegou a mão de Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí ele trouxe ele. Mas na hora que ele entra no barco, o vento cessa. Acabou a tempestade. A aula foi concluída. Terminou a aula. Ali quem aprendeu, aprendeu. Quem tirou uma nota boa, tirou a nota boa. Quem tirou a nota ruim, tirou a nota ruim. Porque o Senhor sabia tudo que eles estavam pensando ali. E foi concluída a aula deles. O aprendizado. Aprenderam que, mesmo o Senhor ordenando, vá e faça isso. Porque ele disse: pegue o barco e vão para o outro lado. Mesmo quando Deus te dá uma ordem para você fazer alguma coisa, pode ter uma tempestade no meio desse caminho. Mas saiba também que o Senhor é quem te sustenta. Ele não vai deixar você sucumbir. Ele não deu a ordem para você fazer? Obedeça, faça, tenha coragem e faça o que ele mandou. Faça o que ele mandou. No caminho, você pode encontrar ventos fortes, tempestades. Mas não esqueça, foi ele que mandou? Então vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você não vai sucumbir, porque ele vai sustentar você e fará você andar sobre as águas. E se você olhar muito para as circunstâncias e afundar, peça socorro. Eu aprendi um monte de coisa aqui. E aí, irmãos? Quando o vento cessou, os que estavam no barco o adoraram. Vamos adorá-lo. Vamos aproveitar que ele está no barco conosco e vamos adorá-lo. Simplesmente adorar. Aquele que diz:
simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Entender isso, que no aprendizado, às vezes Deus, Ele pega de volta, porque é tudo dele. Ele te dá e às vezes Ele pega de volta. Glorifica o nome dele. Glorifica. Porque quando Ele tira aquilo de você, a responsabilidade é dele. Foi Ele quem deu, foi Ele quem tirou. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nada de murmuração. E quando eles adoraram o Senhor Jesus, eles disseram: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Olhe como foi boa a lição. Que lição maravilhosa! Foi esta conclusão que eles tiveram. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eles disseram para Jesus. Porque eles viram que só, mesmo sendo Filho de Deus, poderia fazer as maravilhas que Jesus fez naquela madrugada. Porque já era madrugada. Olhe que eles não ficaram murmurando e reclamando. Por que o Senhor só veio na madrugada? O Senhor nos mandou à tarde lá. E no final da tarde começou a tempestade. E o Senhor continuou ali, sozinho com o Pai. Não estava com a gente. Mas na madrugada, quando nós estávamos exaustos, porque a prova era grande. Olhe que aqueles homens eram pescadores e eles estavam apavorados com a força do vento, com a tempestade, que eles sabiam como lidar com aquilo, mas tinha fugido ao controle deles. Como hoje, nós sabemos que muita coisa fugiu ao nosso controle. Não é verdade? Muita coisa que em 2019 estava completamente sob controle. Você programou 2020. Você disse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você não perguntou, Senhor, será que eu devo fazer isso? Não. Você tinha certeza, você confiava no seu taco, você ia fazer. Era assim que estava na sua cabeça. Eu vou fazer. Eu vou fazer isso, 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 isso e isso. Tudo programadozinho. De repente, o que aconteceu? Estourou na China. Eita, tem um vírus. Eita, o povo está morrendo lá com esse vírus. E não tem médico não para isso? E a China lá não tem cientista? Não tem. Tem até cientista morrendo lá? Como? Não, porque estourou o negócio é sério. Daqui a pouco, estava em toda a Terra. Como nós somos globalizados, descobrimos rapidinho que em todos os lugares ela foi se alastrando. A peste foi se alastrando em todos os lugares. E os homens que tinham certeza absoluta que por terem dinheiro, eles podiam tudo, tiveram que se esconder. De quem?
de um bichinho bem pequenininho. Ele é tão pequenininho que ele é invisível. Mas tira uma paz, que é uma coisa. Principalmente para quem se acha Deus. Eita! E aquele bichinho foi se alastrando, se alastrando, se alastrando. E daqui a pouco se descobriu que num país muito humilde, que se quiser elogiar, você diz que ele é terceiro mundo. Muita pobreza, muito descaso da humanidade. Ninguém nem olhava para aquele país. Tão esquecido, abandonado pelos homens. Lá, aquele povo que nós nem sabíamos, eles sofriam. Aparecia vez por outra uma doença lá que era combatida com a ivermectina. Um remedinho barato que o próprio país, muito pobre, podia suprir, podia alimentar todo aquele povo com aquele medicamento. Passar aquele medicamento para todo mundo. E com aquele medicamento combatia aquela doença que eles tinham lá e que nós nem sabíamos. Estávamos tão ocupados com o nosso umbigo, cada país cuidando do seu. E aí o que se descobre? Todo mundo pensava que chegando o vírus ali, todo mundo ia morrer, porque dinheiro para comprar remédio ninguém tinha. Vacina não existia. Ela agora que está chegando e mesmo assim está na fase de testes e tudo. E que Deus abençoe, que seja uma coisa boa essa vacina, né? Que Deus tome a frente. Se tem por trás de uma delas alguma intenção maligna, não vai prevalecer. Se Deus quiser, a vacina que vai prevalecer vai ser a vacina que Deus abençoar para toda a humanidade tomar. Essa vai ser um sucesso. De quem não estava planejando algo mal contra a humanidade. Então, se não havia essa intenção, então essa vacina é séria, porque ela está preocupada em salvar vidas. Mas a vacina que está preocupada em enriquecer o bolso de alguém, essa não vai prevalecer, não. Que tem alguém querendo ficar muito rico e ser o dono do mundo, igual aqueles doidinhos que tem nos desenhos animados, arrepiado, e dizendo que quer tomar conta do mundo, o mundo é todo dele, o mundo é meu, 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 meu. Entendeu? Aí esse não vai prevalecer, não. Mas aí o que eu digo? Naquele país que todo mundo pensava que eles iam morrer porque desnutridos, não estavam fisicamente protegidos pela nutrição. Porque as pessoas se nutrem, tomam vitaminas e tudo para ficarem fortalecidos, imunizados para que o vírus não chegue com força. E para a surpresa da humanidade, no auge da pandemia, onde morriam por dia na Europa 1.000 e tantas pessoas por dia, dentro de 24 horas, naquele país humilde que tomavam ivermectina, só morreram 6 pessoas. 6 pessoas. Eu estou falando em meia dúzia. E com certeza estes 6 eram daqueles teimosos que não tomavam medicamento, que não ligavam, mesmo o governo oferecendo, mas eles não quero tomar medicamento. Então 6 pessoas. Aí, bum! Os países riquíssimos. Como é a história? Quer dizer que naquele país tão humilde, onde as pessoas são desnutridas, só morreram meia dúzia de pessoas, enquanto que estão morrendo mais de 1.000 pessoas por dia nos países desenvolvidos? Vamos saber como é essa ivermectina? Aí o que aconteceu? Ficaram divididos. Alguns países comunistas
acharam por bem dizer que a ivermectina não havia uma comprovação que ela combatia o vírus, então ninguém usa. Os comunistas disseram. Por outro lado, no meio deste vendaval, os médicos sábios e os cientistas começaram a analisar e perceberam, como aqui no Rio Grande do Norte, um médico renomado, o filho dele, ele já é idoso, e o filho dele, que era obeso, que todo mundo sabe que esse vírus gosta de atingir de uma forma agressiva as pessoas obesas, pois este filho desse médico obeso e toda a sua família tiveram o contato com o vírus, mas, para a surpresa de todos, todo mundo ficou bem. Aí o pai, médico, chegou e disse: filho, o que foi que vocês fizeram de diferente nesses dias? O que é que vocês fizeram? Aí vai lá, vem cá, analisando, vamos ver o que foi. Sabe o que foi? Eles tomaram ivermectina. Porque, para a honra e glória do Senhor, a babá da criança desta família tinha pego não sei se foi uma escabiose ou se foi piolho. E aí, qual é o remédio? Ivermectina. Eles tomaram ivermectina para isto. Quando tiveram contato com o vírus não teve força sobre eles. Aí, meu amigo, todo mundo correndo atrás da ivermectina. E alguns segmentos comunistas escondendo a ivermectina. O governo federal mandava e aí sumia a ivermectina, não tinha canto nenhum. A ivermectina, que é um medicamento que nunca foi preciso prescrição médica, não precisava da receita, eles colocaram uma obrigação, um impedimento. Tem que ter receita médica, para ver se matava pelo menos quem não podia ir ao médico. Mas aí, para a honra e glória do nosso Deus, isso foi combatido, esse absurdo foi retirado, porque o próprio cientista, o médico, o conhecedor da medicina, da saúde, sabe que esse medicamento, ele não faz mal. Ele não precisa de uma receita médica como o antibiótico. É diferente. Ele só faz bem. E ele só tem contraindicação para mulheres grávidas, em aleitamento, quando estão amamentando, e para crianças que tenham menos de 15 quilos. Por isso que eles colocam a partir de 5 anos de idade, porque que não pode ter, a criança que tenha menos de 15 quilos, aí não podia tomar. Mas a partir de 15 quilos, a criança tomava uma bandinha, porque esse medicamento, um comprimido, ele protege 30 quilos da pessoa. Entendeu? Então a pessoa... Então é assim, uma coisa tão simples, a solução que Deus encontrou, entregou, que encontrar não, foi ele quem fez a ivermectina existir. Mas a solução era tão que alguns países, que eu sei que no Canadá, ele lá considera que, como não houve um estudo científico de anos e anos para dizer que a ivermectina combate um vírus que foi descoberto agora, mas combate. Mas todas as pessoas que tomam, elas reagem bem. Por quê? Porque o médico descobriu que esse vírus, o Covid, ele precisa ser alimentado no núcleo da nossa célula. E a ivermectina, ela simplesmente esfacela ele antes dele entrar no núcleo. Ele não consegue penetrar no núcleo da célula para se alimentar e ali ele reproduzir. Não, ele simplesmente morre de inanição porque ele não chega no núcleo. A ivermectina, ela não deixa ele chegar no núcleo, ela ataca. A ivermectina ataca o vírus da Covid. Quebra as pernas dele e aí ele fica sem poder chegar no núcleo. E aí ele morre de inanição. Então tudo isso foi descoberto. Mas como não foram passados
20 anos estudando isso, vamos deixar o povo morrer sem tomar ivermectina. Alguns países adotam este absurdo, esta teoria absurda. Agora, engraçado que estes mesmos países aceitam a vacina que não foi passado o tempo necessário para dar segurança para se tomar. É engraçado. Não, eu não sou contra a vacina, não. Mas eu só não estou entendendo por que eles são contra a ivermectina. Se a teoria deles é porque não houve um estudo aprofundado para provar que a ivermectina combate o Covid, mesmo combatendo, comprovadamente, em todos os países que adotaram, houve uma queda considerável de mortes. Então, peraí. Eu não estou entendendo. 2 pesos e 2 medidas. Então, eu quero um tempo de estudo, de experiência, para poder dizer que a ivermectina trata a pessoa que está contaminada com Covid. Ou então serve até como profilaxia. Se o seu organismo, como no caso do filho do médico, ele não tomou por causa que tivesse sentido algum sintoma da Covid, não. Eles tomaram para evitar, ou foi escabiose ou foi piolho que a babá trouxe ali na casa deles. E aí todo mundo tomou. E todo mundo que teve o contato posterior a ter tomado esse medicamento, teve o contato posterior com o Covid, simplesmente se deram super bem. Venceram o vírus. Aí foi um caso, né? Aí agora vai no país que toma ivermectina e que lá só 6 pessoas morreram, quando morriam 1000 e tantas pessoas por dia. Então, peraí, vamos calcular legal? Vamos calcular legal isso? Por que não se toma ivermectina? Só não se toma quando está grávida ou é uma criança com menos de 15 quilos. Ou a mulher que amamenta. Ou quem sofre de meningite. Eu tinha esquecido de falar isso. Quem está com meningite não deve tomar ivermectina. Pronto. Os médicos explicaram isso de ficar de boca mole. Agora, tem país que acha que a ivermectina é motivo de riso. Porque ela só deve matar piolho e tratar de escabiose. Mesmo sabendo que está salvando vidas, Deus nos deu esse cobertor. E tem mais uma coisa, um estudioso, um médico muito estudioso, disse que a ivermectina, ela fazia muito mais efeito do que a própria vacina. Porque a vacina, cada vacina é feita para combater aquele tipo de Covid. Mas na mutação do Covid, ele já não protege. Vai ter que ter todo ano a vacina. A ivermectina, por sua vez, ela combate a Covid, que existe, e todas as suas mutações. Quem é mais seguro? Mas quem sou eu? Não sou médica. O que eu quero dizer é que nesta tempestade, o Senhor Jesus não nos abandonou. Ele esteve conosco todo o tempo. Está acabando a tempestade. Existem rumores dos comunistas de que agora já está acontecendo a segunda onda, que agora vai ser mais forte. Mentira! Mentira! Não tem essa história, não. Existiu sim, aumentou, houve uma elevação dos casos de contaminação do Covid. Mas já, por sua vez, de mortes, não. O índice de morte, que já era menor comparado com a contaminação, agora o índice de morte ainda está menor. Menos pessoas estão morrendo pela Covid. Menos pessoas estão morrendo. Então, alto lá, terroristas, aterrorizantes, apavoradores. Tem uma coisa para ler para vocês. Covardes.
terroristas, tenho uma coisa para dizer para vocês. No versículo 27 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no seu capítulo 14, diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem! Sou eu, não tenham medo. Ele disse: Sou eu que estou com vocês. O grande eu sou enviou o seu filho para estar conosco através do seu Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos. Não há motivo de terror. Olhe para Cristo. Olhe para Ele. Que as águas das aflições que nós estamos passando não nos afundarão. Nós não seremos submergidos. Nós não morreremos afogados nestas aflições. Não! E diga aos terroristas: convertam-se ao Senhor. Arrependam-se. Vocês estão tentando colocar uma segunda onda para fazer medo às pessoas, para que as pessoas não saiam para trabalhar e morram de fome. Mas vocês não prevalecerão. Porque a igreja do Senhor se levantou, viu? A igreja do Senhor não está mais de joelhos para o mundo, não. Tá entendendo? A igreja do Senhor não vai se render a vocês, não. Nós vamos lutar até a volta de Cristo. Nós vamos lutar até a volta de Cristo. Amém? Até aqui. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, porque para a honra e glória do nosso Deus Altíssimo, Vitor, o sobrinho de doutora Suerda, recebeu alta. Aquele jovem que nós oramos para que Deus enchesse o coração dele de alegria e de gosto pela vida. Ele está de alta, mas não vamos relaxar com as orações. Orar por libertação. Amém? Amado Deus e Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor nos deu. Nós reconhecemos, meu Pai, que sem o Senhor nós nada somos. Sem o Senhor, nós realmente devemos viver apavorados. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. E assim, Pai, nós cremos que podemos andar sobre as águas das aflições. Nós podemos caminhar correndo para Ti, Senhor. Servindo a Ti, socorrendo órfãos, viúvas e todos os necessitados, os estrangeiros, aqueles que estão vindo, meu Pai, migrando para a nossa terra, porque estavam passando fome nos países deles, países onde os ditadores estão matando as pessoas de fome, enquanto estão engordando com as riquezas do país que eles saquearam daqueles que trabalhavam. Nós te pedimos, ó Pai, protege as nossas vidas. Fortalece a tua igreja com a tua presença. Derrama do teu espírito sobre toda a terra. Derruba os ditadores. Levanta homens tementes a ti, que andam de joelhos, caminhando para o Senhor e conduzindo o teu povo para uma vida em abundância aqui na terra, uma vida com propósito. Pedimos o teu socorro, ó Pai, a tua direção. Te agradecemos, Deus, pela vida de Vitor.
Eu te consagro, Vitor, ao Senhor, tanto Vitor como todos os jovens que estão na situação de Vitor, perdidos, Pai, desorientados, com a lavagem cerebral que eles sofreram durante tantos anos e que agora eles precisam conhecer a tua verdade. Só o teu milagre pode ser feito sobre a vida deles. Senhor, que o teu Espírito Santo faça morada na vida de Vitor e de todos os jovens de todas as nações da terra. Para que haja, meu Pai, um renovo, uma geração fortalecida com o teu Espírito Santo, uma geração que te louva, que te adora, que te ama. Aviva os nossos corações, ó Pai. Fortalece os nossos espíritos. Estamos enfraquecidos espiritualmente, mas o Senhor é a nossa força. É o Senhor quem nos sustenta e que nos faz andar sobre as águas. Pois é no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu vos peço agora, por todas as pessoas que estão enfermas, contaminadas com o vírus da pandemia ou enfermas de outro tipo de doença. Que o Senhor chegue com cura, com salvação e com libertação. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu te peço, meu Pai. E já vos agradeço. Amém. Amém, irmãos. Amém. Medite nesta palavra. Medite. O que Deus quer te dizer? Medite nela. E seja renovado, renovada, para que você possa andar sobre as águas das aflições, mas andar firme, segurando na mão do Mestre, segurando na mão daquele que morreu por você e que está conduzindo você para a grande morada, onde o Pai Celestial nos espera. Que vivamos em comunhão com a vida. Resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Amém.